Bom, daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista bem importante aqui na Band News FM, por isso a gente vai dar uma inovada aqui no nosso relógio. No horário de Rodrigo Orengo teremos um reforço. Além do Orengo, Dora Kramer. Bom dia, Dora. Bom dia, Orengo. Vocês dois fiquem à vontade, por gentileza, para interagir entre si, se assim desejarem. Mas eu levanto aqui o primeiro assunto. Ontem a gente viu uma mudança muito importante no discurso e no comportamento de Bolsonaro e dos seus, até com a presença inesperada da máscara em um evento em que Bolsonaro estava cercado de apoiadores e ministros. Ô Dora, aliás, Orengo, começando contigo, porque a vinheta foi primeiro sua. Com a Dora, por favor. Não, por favor. Se a Dora vai começar... Deixa eu dar um bom dia pra Dora. Tudo bom, Dora? Então tá bom. Oi, tudo bom, Orengo? Bom Tudo dia, bem. Carlos. Bom dia. Se a Dora vai começar, a gente tem vinheta. Isso. Opa. Política, com Dora Kramer. Então pronto, Dora, concomitantemente a essa mudança de postura dos Bolsonaro, nós tínhamos a coletiva do ex-presidente Lula. Como é que os dois assuntos se ligam, Dora? Bom dia para você. Bom dia, gente. Olha, os assuntos se ligam completamente, né? Menino, tô acertando esse colar aqui, não consigo acertar, porque, enfim, deixa pra lá. Tá bonita. Não, é porque a imagem é reversa, né? Então fica uma confusão. Aí, Eu fico maluco também, Dora. É pra direita ou pra esquerda? Aí, agora foi. Ai, que bom, só eu. Olha só, esses assuntos se ligam completamente, né? Porque um age em função do outro, da atitude do outro. O que eu reparei é que virou todo mundo moderado agora, reparou? O presidente virou um defensor da vacina, das medidas, do cuidado, e o ex-presidente deu ali um diagnóstico de boa governança, como é que se deve enfrentar a crise. E esqueceu o enfrentamento desastroso da crise aérea, que o PT, no governo dele, a crise aérea de 2006 e 2007, né? Aquilo foi um desastre, vivemos um ano de apagão aéreo. Então está todo mundo, ambos fazendo um jogo de cena eleitoral, cujo resultado, se for essa moderação que leva o presidente a mudar de posição, que traz o Lula para o exercício de uma liderança importante como ele é, para colaborar, contribuir numa campanha de combate à pandemia, isto é fantástico, isso é o resultado positivo. Agora, esse jogo de cena, principalmente do tocante, para usar uma expressão cara ao presidente, ao Bolsonaro, né? Eu ia usar no que se refere, mas aí é Dilma, mas enfim. Então, ele vai precisar sustentar esse jogo de cena, ele vai ter que dar consequência a esse jogo de cena, né? E o passado condena, no caso de ambos, mas o importante mais, que sempre o foco da gente é quem está no poder, né? A oposição tem o seu papel, a gente tem lá criticar e tal, mas o foco é quem está no poder. Esse é que arca com as consequências. E o Bolsonaro agora vai ter que, primeiro, dar consequência ao jogo de cena, que é o seguinte: melhorar e melhorar em muito, porque ele construiu um prejuízo e um atraso que está na conta dele, né? Como ele vai apagar isso, eu não sei. Agora, se o resultado daqui para frente for ele seguir nessa trilha de tentar buscar e conseguir e atuar junto à sociedade, junto aos fornecedores de vacina, perfeito. Agora, outra coisa é ele dar conta de apagar o que está registrado, né, e se transformar verdadeiramente da credibilidade a essa mudança de posição. Então, é aquele aspecto, é aquela consequência. Lembra quando a gente falou do Dória? Tá fazendo política, tá fazendo eleição? Tá bem, mas se você tá fazendo política do lado, mirando uma consequência benéfica para o coletivo, ok, é aceitável. O que não é aceitável é você fazer política mirando cujo resultado seja o prejuízo da população. Então, se essa coisa, tanto o Bolsonaro precisou do Lula
para se mexer, e do Dória anteriormente, do Lula para se mexer, como o Lula também precisou da autorização da Justiça, do Fachin, para se mexer, porque afinal de contas ele não estava impedido de falar, mas ele, ao obter a perspectiva de uma candidatura, aí sim ele vem e se apresenta. Portanto, daí é que isso assume um caráter, uma moldura eleitoral. Não necessariamente que ele vá ser candidato, mas a perspectiva da candidatura é importante, que é o que mantém ele no noticiário como antagonista do presidente Bolsonaro. Agora, se os dois lados, Dora, vão se apresentar como moderados, que papel vai sobrar para o centro? Olha, preciso ver primeiro é que se eles sustentam essa posição da moderação, porque eu não atribuo aí a questão do extremo, do radicalismo, eu nem ponho na questão ideológica nem procedimento de governo. Eu qualifico ela, eu relaciono ela com o caráter de fanatismo que tem os apoiadores, os adeptos dos dois grupos, que é uma gente que não tem crítica, que não faz autocrítica e que adere, assim, de qualquer maneira. É nesse sentido que eu coloco os extremos. Eu acho que tem um espaço aí para o centro. O que é o centro? Alguém que saia um pouco dessa lógica populista, que é dos dois, que é de ambos. Às vezes nem com sinal trocado, né? Tem vários nomes, o que significa que ainda não temos nenhum, e que é possível a construção dessa avenida. Eu acho que é possível, agora depende de condições, montagem de time, apresentação, escolha de um discurso que seja identificado com as necessidades de pobre, de rico, da classe média, sem exclusão, não é? Sem sectarismo, e principalmente uma disposição, um desprendimento político de que alguns desses nomes, a escolha do nome que seja mais capaz de atrair o eleitorado para isso, e os outros atuarem não como adversários, mas como coadjuvantes qualificados. Acho que tem, sim, espaço. As coisas não são matemáticas, aritméticas, sabe? O fato de quererem se mostrar moderados e competentes, tal, primeiro vai ter que combinar com os fatos, né? Com a realidade, com o discernimento, e aquilo que eu falei em relação ao Bolsonaro, dar consequência ao jogo político eleitoral, à cena, que não seja só uma cena, mas que tenha consistência. Vamos ver se eles são capazes de fazer isso. Orengo, agora, Bolsonaro sempre foi, mesmo como deputado, um político reativo, nunca foi um político propositivo. E desde que assumiu a presidência, ele não teve oposição. Não houve uma oposição organizada até agora. Então, Bolsonaro reagia a moinhos de vento, a inimigos imaginários, a imprensa, Rodrigo Maia, a China. E agora, como disse a Dora, no tocante à questão da pandemia, obrigado, Dora, o Bolsonaro só se mexeu para o lado positivo quando provocado. Quando o Dória começou a faturar politicamente com a aplicação da vacina em São Paulo, agora com a reaparição de Lula, o Bolsonaro usou até máscara. Isso mostra a importância de uma oposição, né, Orengo? É interessante, Megali, que é uma leitura aqui em Brasília, desde a primeira decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que esse novo cenário, ele beneficia politicamente o presidente Jair Bolsonaro, que sempre cresceu no antagonismo, era o que você estava falando há pouco, né? O presidente, inclusive, nunca esqueceu nos discursos o Partido dos Trabalhadores, mesmo com o enfraquecimento do PT, por exemplo, no Congresso Nacional, né? Sem ter toda aquela influência que já teve. Agora, a expressão que a gente mais ouviu em Brasília ontem foi o seguinte: agora sim, começou a campanha eleitoral. Não sei se vocês tiveram a mesma avaliação ou impressão que eu tive depois do discurso do presidente e da manifestação do ex-presidente e da manifestação do atual presidente Jair Bolsonaro, né? Parecia aquela história do debate, né? Réplica, tréplica. Então realmente tomaram aí a agenda. Agora, nessa disputa por popularidade, há um risco. Há um risco de quem pode sair prejudicada
é a chamada pauta ou agenda liberal, né? E um reflexo já ficou muito nítido ontem na sessão do Congresso Nacional. A PEC emergencial hoje tem votação do segundo turno, a ideia era votar ainda ontem, mas o que fizeram com essa proposta de emenda à Constituição? Acabaram desidratando completamente. A ideia era reduzir a despesa pública e, inclusive, repassar para o servidor uma realidade hoje da iniciativa privada, né? Até a possibilidade de redução de 25% de salário e jornada, também outras medidas que reduziriam o gasto da máquina pública. O que aconteceu ontem, em meio a toda essa disputa política que a gente já está vendo? Acabaram tirando lá a possibilidade de travar a promoção e a progressão de carreira de servidores. As corporações se mobilizaram, fizeram um lobby tremendo aqui em Brasília. A gente voltou a ouvir aquele discurso de, olha, o Congresso pode tirar dinheiro do trabalhador ou do funcionalismo público, e isso acabou colando, né? Então, nessa disputa por popularidade, há esse risco, neste momento, de que essa agenda liberal defendida pelo atual governo perca força diante de um discurso que busca essa popularidade, ou o famoso populismo, né? Então, é bom ficar de olho aí nas cenas dos próximos capítulos. Só para lembrar, hoje, finalmente vão votar aí o auxílio emergencial, devem finalizar essa parada. Bom, o Orengo, ele citou essa coisa do debate. Será que a gente vai assistir a um debate com o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula no mesmo palco, interagindo? Só que a minha pergunta, na verdade, isso é uma pergunta retórica só, né, pra gente pensar. Ô, Dora, Sérgio Moro não estará mais nesse palco? Será que acabou agora, game over para o Sérgio Moro, depois dessa volta aí do julgamento, da suspeição dele nos casos da Lava Jato? Olha, ficou bem mais difícil. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do discurso, do liberal e tal, antes de responder sobre o Sérgio Moro. Orengo, muito bem colocado. Agora, aí você mostrou exatamente uma brecha por onde essa alternativa, esse caminho alternativo poderia transitar. Porque nesse aspecto que você pontuou, Bolsonaro e PT, e portanto Lula, falam a mesma linguagem, estão do mesmo lado. Ambos defendem o Estado como condutor, se aliam às corporações, então também tem aí, por aí pode transitar o centro. Mas voltando ao Sérgio Moro, claro que ficou mais difícil. Eu nunca acreditei, como não acreditei lá atrás do Joaquim Barbosa, em candidatura presidencial do Sérgio Moro. E eu acho que o Sérgio Moro já deve ter tido provas cabais de que a política não é a praia dele. Menino, mas que erro louco, né? Botou o pé onde não entende, né? E se estraçalhou, né? Em termos de imagem, se estraçalhou. Então, eu duvido muito que ele vá a uma candidatura à presidência, ele não tem sustentação no mundo político. Agora, ele pode ter uma atuação, sei lá, pode se candidatar a outra coisa, não acredito, porque realmente... algum cargo no parlamento onde ele não tenha tanto destaque, num setor que ele não entende nada, em que ele é um novato completo, né, e um avaliador muito ruim das circunstâncias políticas, mas ele pode atuar aí como um coadjuvante qualificado, sabe, naquele raciocínio que eu fiz ontem, por exemplo, Luciano Huck, se não for candidato, porque não tem nem partido, não tem uma construção no mundo político, é uma pessoa de extrema popularidade, mas que pode ajudar, né? Pode ajudar, não como candidato, mas nesse aspecto do coadjuvante qualificado. Luiz Henrique Mandetta também, se não for escolhido, quer dizer, um Dória da vida é mais difícil dele abrir mão, né? Isso aí pode atrapalhar, que se ele não for, que ele aparece nas pesquisas com toda a atuação bacana dele e tal, não tá, isso aí não está se refletindo, né? Nas pesquisas. Aí vai da capacidade aí desse pessoal agora se reunir e ver quem é que tem capacidade de atrair o eleitorado, de se apresentar como alternativa, e os outros de abrirem mão, porque se não for isso, vai ser a bagunça de 2018. Muito bem. Dora Kramer, na terça-feira que vem, volta o seu horário original, e Rodrigo Orengo volta a conversar conosco amanhã. Algo a acrescentar, meninos? Sabe que eu Perfeitamente, fechando a conta. Não, só eu lembrei de uma expressão, a Dora, ela é maravilhosa com essas expressões, né?
E aí ela estava falando do Sérgio Moro, que foi talvez um tanto quanto afoito, né, nessa empreitada política dele, abandonou a carreira da Justiça e se tornou ministro do presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro que uma vez a Dora, ela colocou, não era para Sérgio Moro que ela usou essa expressão, mas ela falou, é cachorro novo entrando no mato agora. Não é, Dora? Que é assim, aquele... Mundo político é que fala isso, cachorro novo não pode entrar no mato com grande velocidade, porque não sabe por onde anda e por onde as cobras andam. E as cobras sabem perfeitamente até por onde as pedras andam. Maravilhosa. Dora, um beijo pra você, até terça. Tchau, tchau, Orengo. Tchau, todo mundo, até terça. Tchau, Tchau, um até. beijo. Até mais, Orengo. Valeu.